Olá mais uma vez, treinadores, bem-vindos ao Coach. Começamos por referir que o Coach Futebol Chat conta com o apoio da Sapienta e das suas formações em futebol. Poderão seguir todas as novidades formativas em sapienta.pt. O meu nome é David Souza e no Coach, como sempre, estão comigo o Filipe Costa. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Coach. E temos também uma novidade, o Tiago Santana. Olá David, olá Filipe, é um prazer estar convosco no espaço de Coach. O nosso colega e amigo Décio Fialho, devido a compromissos profissionais, não pode estar presente tantas vezes quanto gostaria e então procedeu-se aqui à contratação de um elemento com muita qualidade, na nossa opinião, para fazer parte da equipa Coach Futebol Chat. Bem-vindo, Tiago, mais uma vez. Neste Coach vamos abordar a técnica e a tática para além das definições e no que está para além das mesmas. Nas suas ideias e nas suas relações. Fica o tema técnico-tático ou tático-técnico. Mais propriamente, queremos aprofundar o significado da técnica e da tática, mas também refletir sobre a influência recíproca que apresentam. Ora, a tática, lato sensu, assume-se como a decisão. Ou seja, o que vou fazer agora? Decido rematar, decido passar, fintar, correr, andar. No fundo, a tática apresenta-se como o que faço, numa lógica contínua do jogo. O facto de decidir rematar, neste caso, é uma decisão tática, tal como os restantes comportamentos anteriormente enumerados. Já a técnica apresenta-se como a decisão da forma, a dar a decisão lógica do como. Após decidir, por exemplo, passar, surge o movimento ou o comportamento técnico. Isto é, se coloca o pé na bola no centro da mesma, se tenta colocar o pé na bola mais em baixo ou em cima, se coloca o corpo num determinado ângulo, se anima a bola com mais ou menos velocidade. Enfim, uma panóplia de critérios decididos em milésimos de segundo, mas que definem a ação motora, ou seja, a ação técnica. E agora surge a dúvida e a reflexão. Cronologicamente falando, o que se define primeiro no decorrer da dinâmica complexa do jogo? Será que primeiro decidimos o que fazer e depois executamos, dando assim lugar à definição tática a preceder a técnica? Isto daria lugar à ideia da tática a preceder a técnica, dando origem então à inversão cronológica do já bem conhecido chavão técnico-tático, que passaria então a tático-técnico. Ou será que, por se saber ou percepcionar determinadas competências técnicas próprias, assegura-se o entendimento da realidade tática em função deste conhecimento? Do que tenho ou não capacidade para fazer, sugerindo que esta percepção origina decisões táticas, uma vez que não conhecendo outra forma de fazer algo não a procuro, ou mesmo sabendo que não tenho capacidade de executar, não entendo a oportunidade tática. Ora, a meu ver, a complexidade na decisão não permite garantir com total segurança qual o processo que surge primeiro, e se há sequer algum que surge antes ou depois. É antes na combinação dos dois, na interação com o que o meio e o jogo possibilitam, que reside a verdadeira forma de olhar para o problema, mesmo no ensino do jogo de futebol. É necessário entender o ensino da dialética entre a técnica e a tática, tal como um movimento técnico isolado nada serve ao jogo, só na consecução tática é que emana valor. Igualmente, o remate ou o passe, a corrida ou o andar, sem a plenitude tática que lhes assiste, não concorrem para a performance idealizada. Entendo então que é na reflexão e na relação destas duas, aqui emerge a realidade da ação. E qualquer uma das formas expressas, desde que, com o conhecimento das premissas aqui alavancadas, são válidas e possíveis de usar. Bom, na minha opinião, quando falamos de técnica e de tática, devemos relacioná-las com o como fazer, ou seja, a execução, e o porquê fazer, ou seja, a intenção que lhe está associada. Nesse sentido, a intenção, no contexto de jogo, surge de forma anterior à execução. Ou seja, e pegando aqui num exemplo prático, quando o Iniesta executa um passe para o Neymar e este recebe a bola, primeiro ocorreu a intenção de executar o passe, ou seja, o Iniesta percepcionou uma potencial linha de passe para o colega, a qual considerou ser positiva para o objetivo da equipa, ou seja, considerou que essa linha de passe ia ajudá-lo a atingir o objetivo. O Neymar colocou-se de forma a poder receber a bola num espaço vantajoso. E depois executou o próprio passe para o colega de equipa. Ou seja, primeiro tivemos o como fazer, a intenção e depois a execução. Quando falamos do papel do treinador, quer seja num registro de alta performance ou principalmente num registro de ensino, formação de jogadores, a vertente tática deverá, na minha opinião, ser abordada primeiro do que a vertente técnica. Ou seja, primeiro o porquê fazer e depois o como fazer, proporcionando assim uma enorme influência da tomada de decisão do próprio jogador e a melhoria da autonomia do mesmo.
Se o Iniesta não conseguir ver a tal linha de passe, ou atribuir uma vantagem em utilizá-la, ele até pode ser o melhor do mundo a conseguir executá-la, ou seja, a fazer o passe, mas isso não se vai traduzir em qualidade para a sua equipa, nem para o seu jogo. Eu começaria por introduzir o tema assinalando o futebol como uma das modalidades adstritas aos desportos coletivos de invasão, nos quais se destacam habilidades abertas, isto é, execuções técnicas contextualizadas em ambientes de grande variabilidade e com uma substantiva transitoriedade entre os momentos de jogo que o configuram, como sabemos, como complexo e com desafiantes constrangimentos espaciotemporais. Tendo já sido bem clarificado o conceito de ação tática, parece-me pertinente converter o entendimento de tomada de decisão para curso de decisão, ou seja, incluir as fases que vão desde a percepção do estímulo até à execução da resposta motora selecionada num processo mais dinâmico e interdependente do que fracionado. Partilhando da perspectiva de que as respostas motoras consubstanciam os objetivos táticos da equipa, e sem omitir naturalmente a participação da oposição, consideremos alguns exemplos de ações técnicas constituintes do curso de decisão. Há modelos de análise de jogo que incluem o indicador de número de passes efetuados, sendo a posição da defesa central uma das que obtém maior eficácia. Este indicador analítico deve ser enquadrado na lógica de interdependência do gesto técnico com o quadro de intenções táticas e, por isso mesmo, indexado ao contexto de oposição tática e respectiva forma do adversário, por exemplo. Assim como é relevante caracterizar o tipo de passe executado por atletas desta posição, que são tendencialmente curtos, de primeira ou segunda estação. Se atendermos a um médio centro, seja ele pivô ou interior, o número de passes executados e ou eficazes pode ser um dado pertinente, quanto mais não seja porque contempla, numa análise retrospectiva à recepção de bola, a quantidade de linhas de passe disponibilizadas ao portador. Já numa cronologia prospectiva, a eficácia de passe pode ter como base não só o sujeito executante, como também a interação dos deslocamentos dos colegas sem bola, que promovem contextos mais facilitadores ao portador da bola no centro de jogo, abrindo linhas de passe e influenciando até o tipo de contenção mais ou menos limitador protagonizado pelo adversário, no que concerne ao tempo e espaço de decisão. Por outro lado, se nos centrarmos na análise à ação de drible em situações de 1 para 1 ofensivo, reconhecemos que frequentemente se isola a habilidade técnica como sendo o critério de sucesso. Não obstante, este é um fenómeno cada vez mais estudado e decorrente das investigações têm sido destacados indicadores que se constituem como critérios de êxito, como a distância ângulo interpessoal entre o atacante e o defensor, a velocidade relativa dos jogadores e o comportamento visual orientado para a posição do defesa. Ora, estas implicações devem ser tidas em conta para os treinadores que defendem métodos de treino destinados ao desenvolvimento da técnica individual. Por fim, partindo destes exemplos simples, parece ser decisiva uma constante reflexão retro e prospectiva das conexões causa e efeito entre técnica e tática para o seu melhor entendimento. No entanto, mais do que refletir sobre a cronologia do conceito A ou B, é importante entender o seu significado que se repercutirá na interpretação da análise de jogo e no método de treino. Ora, excelente. Eu acho que fica mais do que percebido, a meu ver, o que se pode entender como técnica e tática. Agora, tenho aqui duas questões que eu gostava de lançar aqui para uma pequenina discussão ao Filipe em primeira instância e depois o Tiago também poderá dar a sua interpretação desta abordagem. Ora, quando dizes, Filipe, que algo precede outra coisa, portanto, neste caso, a intenção no contexto de jogo surge de forma anterior à execução, ou seja, no caso, aquilo que eu interpreto é que a ação é sempre consequência de uma intencionalidade. Aquilo que eu quis dizer também na minha introdução foi que se eu não vejo uma linha de passe, se eu não a vejo, ela não existe. E mesmo que ela exista de uma forma... Imagina que sou eu a interpretá-la, eu consigo vê-la, mas tu que tens a bola não consegues. Isso é uma linha de passe viável? Ou seja, as coisas existem mesmo eu não conseguindo vê-la? Ou seja, noutra perspectiva e também numa lógica posterior, se eu tenho a possibilidade de fazer um passe de 30 metros, sendo isso uma linha de passe possível, mas eu interpreto que eu não tenho capacidade de fazer um passe de 30 metros, isto faz com que esta linha de passe exista para mim, por exemplo, porque a minha interpretação do contexto vai condicionar a minha leitura do mesmo. Porque eu percebo que não tenho competências técnicas para fazer, ou seja, não estou calibrado à ação, embora a minha afinação
seja bastante positiva. Depois, o Tiago tem aqui uma tirada que eu acho bastante interessante, depois embora gostava de ouvir um bocadinho mais sobre isto. Se ele não se importar, dá aí um toquezinho também, que é a questão de nós não pensarmos nisto como uma lógica analítica. Se eu perceber que há um maior número de passes, por exemplo, de um defesa central, ou menor no médio, que é isto aqui, o número de passes executados pode ser um dado pertinente, por exemplo, no médio, como referiste, até que ponto é que esse número, em si isolado, nos permite perceber se a intenção existe ou não. Nós sabemos que ele faz um passe, mas com que intenção é que ele faz o passe? Essa técnica está alocada a uma lógica de ideia anterior, ou seja, de uma tomada de decisão que possibilite um avanço do jogo ou uma dinâmica que estava, ou não, combinada. Não sei se me faço entender, mas depois vais-me conseguir. Filipe, o que é que achas? O que é que tens a dizer? Ora bem, pegando aí nesse exemplo que me parece muito claro e frequente, ou seja, pegando o exemplo de um jogador que efetivamente tem uma potencial linha de passe a 30 metros, mas que conscientemente não a utiliza porque considera que não consegue colocar a bola do ponto A para o ponto B com sucesso, eu penso que isso acaba por ser também uma tomada de decisão intencional, ou seja, ele viu uma solução a qual não considera válida, não considera que consegue fazer a bola, fazer um passe para o outro flanco e a bola chegar ao colega de equipa. Parece-me que isso por si só faz com que já tenha ocorrido uma intenção e depois não ocorreu a execução. Não ocorreu o comportamento, neste caso o exemplo do passe. Não sei se era por aí que a tua questão surgia, mas... Por exemplo, me explicaram isto desta maneira. O vinho e a uva. Uma uva não é vinho. Ou seja, eu sei que existe a possibilidade da uva ser vinho, mas ela de facto não é. Ora, eu quando vejo uma linha de passe ou quando vejo as possibilidades de ação, elas mesmo estando lá, só são efetivamente possibilidades para a ação se eu as considerar. Exatamente. Ora, se eu não as conseguir, imagina que existem 10 linhas de passe. Vamos falar nos passos porque às vezes é mais fácil de conseguirmos perceber. 10 linhas de passe, se eu efetivamente não as vir, existe a possibilidade de, mas elas efetivamente não o são. Portanto, eu tenho dúvidas, ou tenho dificuldades, enfim, pode ser também uma limitação, de perceber a técnica e a tática de uma forma isolada, porque eu não consigo ver uma coisa antes da outra. Não existe de uma forma isolada. Agora, eu percebi, mas é só para clarificar. Claro, mas aqui o que me parece, lá está, nós podemos ter duas situações com algumas semelhanças em que um jogador consegue ver muito mais soluções do que outro, não é? Aliás, é isso que acontece no jogo. Claro. Portanto, uma decisão, ou melhor, a execução vai depender dessa tal leitura contextual que o jogador consegue fazer nesse momento. Tiago, o que é que te parece, pá? David, as questões que colocas são pertinentes. E eu, antes de as abordar, eu gostaria só de destacar uma das coisas que tu referiste e que também o Filipe refere por intermédio de exemplos, que é considerar a relação destes dois conceitos e que tu destacas no fim da tua intervenção, da primeira intervenção, que o importante será, acima de tudo, conhecer as premissas alavancadas, não é? Por trás, como base destes dois conceitos. Eu acho que esse é o primeiro aspecto relevante a considerar quando nos debruçamos sobre este tema, sobre esta díade. Tu questionas-me acerca da intencionalidade tática e dás o exemplo das linhas de passe. Como é que então eu considero essas linhas de passe? Eu julgo que, naturalmente, para a consecução de objetivos táticos, considera-se quase que exclusivamente o modelo, não é? Os princípios que fazem parte do modelo, aqui princípios como ordens iniciais ideais, não é? Ideais, aqui eu acho que é também uma parte do meu entendimento de princípio que é importante, ideais, porque depende de uma série de fatores, mas nós podemos, e eu queria direcionar também um outro fator que é extremamente relevante e que eu acho que nós temos que ter alguma sensibilidade enquanto treinadores, que é as aprendizagens anteriores. Porque quando nós modelamos comportamentos e tentamos sensibilizar a resolução tática suportada muitas das vezes, ou na maioria das vezes, por respostas motoras, gestos técnicos, nós temos a ideia de que refletimos acerca de um modelo, de como o operacionalizar através do processo de treino, mas temos que ter também algo,
ou seja, procuramos sensibilizar desta forma os atletas, mas temos que também ter em atenção, considerar relevante as aprendizagens anteriores, que muitas das vezes é difícil aferir, mensurar e compreender se uma linha de passe está disponível para quem observa um jogo, um espectador, e o atleta eventualmente ela não existe porque não a consegue percepcionar. E eu julgo que para melhorar também essa percepção é importante compreendermos naquilo que se define como adaptação ao contexto e considerar as qualidades, as competências dos atletas, dentro dessa compreensão perceber o tipo de aprendizagem que teve ao longo do tempo e que influencia depois a resolução dos problemas táticos de acordo com o modelo de jogo. Esta é uma primeira abordagem, se podemos eventualmente desenvolver mais. Sim, mas eu aqui, ok, modelo de jogo, mas eu ia até na aprendizagem do que é o jogo em si, um bocadinho mais atrás, ou seja, na sua juventude, digamos, que a malta começa a aprender a jogar e temos a percepção de que a técnica precede a tática, porque nós temos a malta a querer fazer um passe. Ora, um passe em si, estando descontextualizado o que é o futebol, não é um passe, é um toque na bola. O passe para ser consumado, eu estou aqui a ser um bocadinho académico, um bocadinho mais enfim, minucioso nas palavras, mas o facto é que para ser um passe tem que estar incluído dentro de alguma coisa. Neste caso, numa modalidade específica, que estamos a abordar-nos ao futebol, e esse passe fora não é passe. Tem que lá estar dentro. Não tem intenção, não é? Exatamente. Ora, esta intencionalidade tática é que faz com que aquela técnica seja efetivamente um passe. E, dentro desta lógica, se eu não sei ou se eu não consigo meter a bola cruzada no ângulo X com velocidade X, ou se eu percepciono que não tenho essa capacidade, eu nem sequer interpreto isso como uma possibilidade para a ação. Ou seja, uma affordance, como costuma na gíria denominar. Ou seja, a possibilidade para a ação não existe porque eu não interpreto como tal. Isto para dizer o quê? A meu ver, e numa consequência mais operacionalizável da coisa, se nós queremos ensinar a técnica, temos que ensinar obrigatoriamente, porque lá está, como nós dizíamos todos na introdução, uma coisa depende da outra, são interdependentes. Eu, para ensinar a técnica, tenho que obrigatoriamente ensinar a tática. Uma coisa não existe sem a outra. Logo aí, se eu ensino o jogo através do passe, ou ensino o que é um passe, tem que lá estar a decisão tática, porque é isso que faz com que o passe seja efetivamente um passe. Faço-me entender mais ou menos, ou faço passar aqui a ideia ou não? Sim, sim. Tu referes agora aí bem na parte mais operacionalizável. Temos, na minha opinião, ter em conta o skill motor, não é? Para além do skill motor, o tempo e o espaço, no fundo, um conjunto de elementos que fazem parte do jogo, que, se separados, podem originar as tais dificuldades. Quando analisamos um skill motor de um atleta que é capaz de o fazer num determinado contexto, que não inclua esses elementos, mas que são elementos decisivos exatamente para a tal eficácia, para a tal consecução dos objetivos táticos. Quer dizer, temos os skills, para além dos skills motores, o tempo e o espaço, os skills cognitivos e perceptivos, a fadiga, o sentido da finalização para um lado e para um outro, naturalmente, o público, quer dizer, são um conjunto de aspectos que, e por isso é que eu dizia que, na minha primeira intervenção, que é importante exatamente entender que as premissas têm que estar alavancadas. Eu tenho alguma dificuldade em entender de forma separada esta relação. Sim, por isso, é isso. Por isso, e há um estudo interessante que depois, para além de dizer que podemos naturalmente partilhar a posteriori, que é considerar 4 variantes. A primeira, uma variante de passe frontal, sem qualquer tipo de pressão, de A para B, de B para A, sem grande destabilização dessa dinâmica de passe. E até a última variante já contempla 4 atletas e nesses 4 atletas já há ali alguma sincronização diferenciada, alguma complexidade no que diz respeito às sequências de passe que são diferenciadas. E apesar de ainda não contemplar oposição, já temos de uma variante, depois passando pela segunda, pela terceira, até esta quarta que eu referi, temos eficácia diferente daquela que depois com os mesmos atletas operacionalizaram, experimentaram uma situação de jogo. Já esta última, não tendo oposição, como dizia, os níveis de eficácia já são totalmente diferentes e ainda não existe oposição.
assim como a velocidade da bola é muito mais constante quando consideramos um passe de A para B e de B para A sem oposição. Portanto, nós falamos de um passe, quando consideramos um passe de A para B como uma ação, e nós temos que colocar exatamente a percepção, que é, nomeadamente, o movimento dos colegas, essa oferta de linhas de passe, que está sempre... Exatamente. Tem sempre aquela relação de transitoriedade entre momentos, está sempre em constante mudança esse contexto. Exatamente. Por isso é que Filipe, eu acho que a conclusão é a mesma. Porque, de facto, o que nós estamos aqui a dizer, o que o Tiago acabou de dizer, é que o contexto define então o que é a ação, o que é a dinâmica do passe dentro de um contexto tático, não é? Ou seja, do passe técnico, no contexto tático de um jogo ou de um exercício. Aquilo que tu disseste na introdução, a minha interpretação é exatamente esta. Tu querias dizer isto, certo? Ou estou aqui a interpretar mal? É mesmo isso, ou seja, considerar a execução técnica como... aliás, considerar a técnica como a execução que ocorreu após ou englobada em uma tomada de decisão consciente através da leitura das tais affordances, das tais oportunidades de ação que existem no contexto de jogo. Perfeito. Bem, muito mais havia a dizer, com certeza. Muito mais. Exatamente. O que eu tenho para dizer é que espero, obviamente, que este coach tenha servido para despertar ideias e reflexões. Já sabem que podem sempre deixar as vossas opiniões para discussão. Relembro que o Coach Futebol Chat conta com o apoio da Sapienta e das suas formações em futebol. Poderão seguir então todas as novidades formativas em sapienta.pt. E resta-me desejar a todos boas reflexões, boas partilhas, e mais uma vez foi um gosto ter o Tiago connosco. Bem-vindo mais uma vez, Tiago, e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer ter-vos mais uma vez deste lado, portanto até à próxima. Foi uma primeira participação muito interessante, espero contar com a vossa participação.